Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje você vai aprender tudo isso aqui de combinação com apenas 2 acordes. O título da aula é Expandindo a linha de baixo usando harmonia funcional. Eu já fiz o vídeo número 1 e estou fazendo agora o vídeo número 2 sobre harmonia menor. Então, com esses 2 vídeos aqui, eu acho que você consegue tocar a maioria das músicas dentro do mundo pop, mundo gospel, sei lá, worship, quem toca em igreja, quem toca baile, quem toca na noite também. Enfim, essas 2 combinações aqui vão zerar o seu jogo. No final, a gente vai fazer tanta coisa que a gente vai chegar nessa música aqui, ó. O que eu fiz aqui? Pacatatu, Cotianão, né? Que a galera toca, Nelson Faria, Nico Assunção e tudo mais. Então, a gente vai pegar 2 acordes e vai acabar chegando nisso aqui. A gente vai dar uma volta gigante, então assista o vídeo até o final. Pega o baixo aí. Renato, a gente vai tocar os acordes? Sim, a gente vai tocar os acordes, mas é para você aprender a groovar em cima deles. Então isso aqui vai dar ideia de groove. Por exemplo, no começo a gente vai começar com 2 acordes, que é Lá menor e Mi maior. Que campo harmônico que tá isso? Alguém consegue responder? Deixa aí nos comentários. Que campo harmônico que tá isso? Ó, Lá menor e Mi maior com 7ª menor. Então olha só o que eu tô tocando. Eu tô tocando Lá com 10ª. O que é 10ª? É a 3ª menor, 8ª acima. Então eu tô tocando Lá, Dó. Lá e Dó 8ª acima. Por quê? Porque isso aqui soa melhor no baixo, né? Se eu tocar assim, fica ruim. Então eu tô tocando assim. Esse acorde é como se fosse uma tríade, porque a 5ª é uma nota implícita dentro da tônica por causa da série harmônica. Então eu não preciso tocar a 5ª aqui, ó. Até posso, mas só serve para embolar e não adiciona nenhuma informação ao acorde. Às vezes, dependendo da altura, fica até legal, por exemplo aqui. Mas aqui não funciona tanto, então é mais interessante tocar apenas tônica e 10ª, que é a 3ª menor, 8ª acima. Estou tocando Lá e Dó. O segundo acorde é o Mi 7, dominante. Olha só o que eu estou tocando. Mi, Sol sustenido e Ré. Tem outro jeito de tocar, que é tocar aqui, ó. Estou tocando a tríade de Lá e o Mi dominante. Então é Lá, Dó, Lá. Olha esse aqui que legal. Estou tocando Lá, Mi, Dó. Também é uma tríade menor. Tá bom? Então hoje aqui estamos falando de tonalismo menor. Esse aqui é o chefão de muitos assuntos para muita gente, porque é difícil de entender. Por que eu perguntei se isso aqui está em qual campo harmônico? Porque no campo harmônico menor, natural de Lá, você vai encontrar Mi menor. Então vamos fazer agora o primeiro exercício. Vamos tocar 2 coisas aqui. Vamos tocar um exercício modal e um exercício tonal para você entender a diferença. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou tocar o eólio de Lá. Então vai ser Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Isso aqui é uma harmonia modal. Eu toquei Lá menor, depois Mi menor e voltei. Percebe que isso aqui soa meio fraco, né? Não tem uma polarização grande que pede uma resolução e tal. Essa é uma harmonia modal, porque ela está sendo feita sobre o modo eólio. Então o que é o modo eólio? É a escala menor natural. Tudo que você fizer com a escala menor natural vai soar modal. Então, ó. Toca isso aqui, ó. Lá, Si, Dó. Quando eu tocar o Dó, eu vou tocar a corda solta Lá, ó. Não soa meio medieval, uma coisa muito antiga assim? Porque é modal. Então estamos ouvindo o modo eólio, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a menor harmônica de Lá. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. A gente mudou uma nota aqui, a gente mudou a 7ª, que antes era menor, e agora ficou maior. Então, estamos tocando a nota Sol sustenido. Faz ela em 2 regiões, faz ela aqui, ó. Vou fazer ela aqui de novo.
tocar aquele mesmo exemplo anterior, agora com essa nota diferente aqui. E aí, qual que você prefere? Eu vou tocar um e depois outro. Então, primeiro, modal. Agora, tonal. De novo. Toca isso em casa. Agora, tonal. Tá vendo que esse aqui, ele é carregado. Ele é um acorde que ele pede, ele é como se estivesse polarizado, assim, ele pede que você resolva ele. Que você vá para algum lugar. Certo? Então, pede resoluções. O outro não, ele é como se tivessem apenas dois acordes ali. É um negócio um pouco mais etéreo, que é a característica do modalismo. Então, o tonalismo, geralmente, ele é como se fosse mais forte, assim, ele é como se fosse mais polarizado. O outro, ele é como se fosse mais, tipo, mais de boinha, né, ó. Né? Esse aqui é mais imponente. Isso aqui surgiu no século XVI, mais ou menos ali na época do Barroco. Um pouco antes, você vai encontrando alguma composição ou outra de transição. Então, provavelmente, a galera fez isso de ouvido, né? O cara foi tocar, tocou errado e falou, pô, mas por que esse errado aqui tá da hora, né? E aí criou-se o tonalismo menor. Para você ter tonalismo menor, você precisa necessariamente da escala menor harmônica. Você precisa dessa nota aqui, que é a sensível do tom. O que ela é? A sétima maior, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina se eu fiz uma música que acaba assim, ó. Você vai querer. Acabou, né? Então, é uma nota que pede resolução. Essa é a sensível do tom. É a sétima maior. É a terça do acorde dominante. Eu tô tocando Mi7. Essa é a nota da ponta. Tá bom? Então a gente vai partir desses dois acordes. Que é aquele que, tem muita música. Você fala, ah, mas eu não toco música assim. Você toca música assim. Por exemplo, aquele tipo do cara do violão, assim, o cara toca aquele Lá menor, assim, aquele mais... Aí Mi maior. É tipo o mesmo shape do acorde, tá ligado? Tem muita música de igreja que é assim, muita música pop que é assim, muita música em muito lugar, sertanejo assim. Enfim, tem todos os estilos que fazem esse tipo de cadência. Isso aí tem desde a tipo... Ele é... Ou quem toca corinho de fogo, ou quem toca música cubana, quem toca salsa, quem toca, por exemplo, aquela música do Santana. Coração espinado. Sabe? Então tem muita música que é assim. Por exemplo, Prova de Fogo, quando eu toquei com a Vanderleia, era isso aqui. Tem muita música que tem isso. Então, o que eu diria? Isso aqui está em qual campo harmônico? Afinal, qual é a resposta, né? Está em dois campos harmônicos. Sempre que se trata de tonalismo menor, você vai misturar eles. Então você vai usar o campo harmônico da menor natural, que está escrito aí na tela, junto com o campo harmônico da menor harmônica, que está escrito aí na tela, junto com o campo harmônico da escala menor melódica, que também está aí na tela, tá bom? Então é isso. Bom, o que acontece? A gente vai misturar esses três, e aí vai aparecer um monte de acorde a mais para a gente poder colocar. Então meio que agora começa a aula. Eu vou referenciar um monte de assunto que tem já abordado no meu canal. Então tudo que eu falar aqui, você pode pausar esse vídeo, ir num outro vídeo e achar geralmente essa explicação. Então dá pra criar um monte de ramos aqui, tá bom? Não se esqueça de dar like no vídeo e também comenta alguma coisa, porque eu tô respondendo os comentários, tá, galera? Então deixa aí alguma dúvida, o que você achou desse vídeo, o que você propõe para um próximo vídeo, dá uma ideia de tema também para eu poder abordar aqui nesse canal. E é isso. Eu também dou aulas de baixo, estou deixando o número aqui na tela. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, é só entrar em contato comigo. Virei o Santana. Ó, tô com o bigodinho, toquinha.
Quem que já tocou isso? É Smooth, né? Do Santana. Baita música legal, ganhou um monte de Grammy, né? Ó, repara que aqui ele já pôs um acorde a mais. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, por que a gente mistura dois campos harmônicos num caso desse? Por causa do seguinte, você tem dois acordes, o Lá menor e o Mi7. O Mi7 dominante, ele obrigatoriamente vem do campo harmônico da menor harmônica. Isso aí não tem o que discutir, vem dali mesmo. Criou-se uma escala só para ter esse acorde, né? Chama menor harmônica para ter harmonia, né? Que é o nome disso aqui que a gente está estudando. Então, pensa o seguinte, esse acorde que é o 1, esse acorde que é o Lá menor, afinal de qual é o campo harmônico que ele veio, né? Pensa o seguinte, eu toquei aqui como sendo tríade. Na maioria das músicas ele vai aparecer tríade, ele não vai mostrar a sétima dele. Então ele não vai entregar qual desses campos harmônicos. Na improvisação, você pode fazer baguncinha com isso. Você pode, por exemplo, colocar uma menor melódica ali. Então você vai passar pela sexta, é uma coisa que não está sendo proposta pelo acorde, mas sim pelo solista, né? Ou então você pode simplesmente colocar a sétima menor e falar que é do campo harmônico da menor natural. É o mais clássico de acontecer, por exemplo, no samba. Então, esse acorde, quando ele não for tríade, ele vai ter uma sétima menor. Por quê? O acorde menor com sétima maior do campo harmônico da menor harmônica, ele é muito dissonante, né? Imagina o cara tocar essa música do Santana e resolver nesse acorde aqui, ó. Acontece no jazz, né? Geralmente, na bossa nova, acabar num acorde desse aqui. Mas não na música pop. O cara vai acabar num acorde desse aqui. Então ele vai tocar, ó, menor com sétima menor, dominante, menor com sétima menor, dominante. Ou seja, campo harmônico da menor natural, campo harmônico da menor harmônica, campo harmônico da menor natural, campo harmônico da menor harmônica. Geralmente vai ser assim. Porque não vai ser isso aqui, ó. Olha que música bonita. Parece até sacanagem, né? Então, vai ser desse outro jeito. Mas assim, é muito comum na cifra vir como tríade. Que é tipo assim, usem a sétima que vocês quiserem aí, né? Principalmente no jazz. Ou então, pode ser a sexta maior. No caso, pode ser sétima maior também. Mas geralmente eles deixam para poder usar na improvisação. Aí a pessoa que está solando pode usar a que quiser. A pessoa que está harmonizando vai ouvir, vai usar também e tudo mais. Eu vou fazer aqui cantando, que é para você perceber que a mesma melodia vai servir para qualquer acorde que eu colocar. Então eu vou colocar um monte de acorde aqui a mais, que vai servir para quê? Te dar ideias de variação que você pode fazer na linha de baixo. Então, por exemplo, antes você ia tocar Lá e Mi. Você pode tocar a tríade de Lá e a tríade de Mi. Tá, eu vou propor você por uma nota a mais. Então você vai tocar, por exemplo, Lá, Ré e Mi. Então esse tempo do acorde de Mi eu vou dividir em dois acordes. Então antes, por exemplo, ficaria... Eu fiz. Vou fazer com um acorde a mais. Viu? Deu certo. Quer dizer que você vai fazer em acorde? Vai fazer assim? Não, eu tô mostrando assim que é pra você conseguir ouvir o que eu tô fazendo. Mas na hora você pode fazer. Antes era só. Aí você fez uma variação. Entendeu? Beleza, então por que eu coloquei esse Ré aqui? Ele é o acorde subdominante. O que acontece? A gente está estudando por harmonia funcional. Então vai ser o acorde tônica, subdominante, dominante e volta para tônica. É o famoso 1, 4 e 5 de tonalidade menor. Então, 1, tônica, Ré menor, quarto grau, subdominante, Mi7, dominante. E aí volta para tônica numa cadência perfeita, tá bom? Então por isso que temos o tonalismo menor. Então, isso aqui vai servir para você criar uma variação na sua linha de baixo, por exemplo. Você estava tocando assim antes, né? Ó. Agora você pode fazer. Antes estava.
Pô, dá muito mais ideia, né? Só de pôr um acorde a mais ali. Precisa combinar com a galera pra fazer? Não necessariamente, porque você vai estar na sétima do acorde do Mi e vai gerar uma inversão. Mas é óbvio, né? Se você estiver tocando com músicos bons, eles vão fazer junto com você, porque eles vão perceber que ficou legal. Isso aqui também serve pra você criar o arranjo, então você pode chegar no ensaio e falar pro guitarrista, ó, meu, faz um Ré menor ali antes do Mi que fica mais da hora, tal. Então vai servir também pra você poder dirigir as bandas e tudo mais e propor ideias nos ensaios. Isso aqui serve pra expandir a criatividade usando a teoria. Outra opção, vamos colocar o outro acorde subdominante. A gente já aprendeu no campo harmônico, o acorde subdominante é o 4 e o 2. Isso vale para tonalidade maior ou menor. Olha que maravilha! Então, você pode usar o 2, que é o nosso amigo Si meio diminuto. Ele pertence a qual campo harmônico? Geralmente ao campo harmônico da menor natural. E a escala que a gente vai usar nele é o lócreo. Poderia ser o segundo acorde da menor harmônica? Poderia. E aí você usaria um lócreo 6 aqui. O problema é que o lócreo 6 ele dá spoiler do próximo acorde. Enfim, a gente pode aprofundar isso algum dia, mas é mais recomendado usar o lócreo do que o lócreo 6 aqui. Depois vai ter o lócreo 9, vai ter outras escalas que a gente usa na improvisação. Mas pensa que pro baixista é legal usar a escala diatônica, às vezes você fazer. Não ficar inventando muita moda de pôr nota torta e tal. Toca as notas de dentro da harmonia. Depende do estilo que você estiver tocando, né? Se for um jazz muito doidão, às vezes vale a pena pôr uma escala mais torta, assim, né? Mas se for, por exemplo, um forró, um chorinho, uma coisa assim, pode tocar o lócreo mesmo nesse acorde que vai funcionar. Então vai ficar... As duas variações. Beleza? Então ficou essa variação. Lá, Si. Num lugar diferente, pra depois da saideira. Conga, la conga. Né? Tem muita música que tem isso. 2, 5 ou... Certo? Então muita música vai ter o 2, 5 menor. Então, meio diminuto, dominante, tônica, subdominante, dominante, tônica, tá bom? Então essa foi a segunda opção que a gente viu aqui. Beleza, o próximo passo é o seguinte. Você tocou Lá, você tocou o Si. A quinta dele é o Fá. Então a gente pode tocar essa nota aqui também, porque ela também vai exercer a função do subdominante. Lembra que esse aqui era o quarto grau de Dó. Estamos em Lá menor, que é o mesmo tom relativo. Então isso aqui pode servir como subdominante para cair para cá, principalmente se ele for com sétima maior. Então vai ser isso aqui, ó. Antes estava... Antes a gente estava só Lá e Mi. Virou. Conhece uma música que é assim? Por exemplo, Hit the Road Jack, do Ray Charles. Feeling Good, da Nina Simone. NIB, do Black Sabbath. Só que é em Mi, né? Tô falando de músicas que estão em outros tons, mas é a mesma cadência. Você está no menor, cai pro 7, 6 e 5. Se quiser pensar que está em Dó, esse é o Lá menor 6 relativo, dominante do Dó, quarto grau, e dominante para voltar pro Lá seria um 5 do 6, e aí volta. Ou se quiser pensar que está em Lá menor e chamar isso aqui de 1, 7, 6 e 5. Tem música do Zé Cabaleiro assim. Eu acabei de dar um monte de exemplo assim. Chama Andalusian Cadence. Tem do Queen, né?
Tem um monte de banda que tem essa cadência. Isso aqui se chama Andalusian Cadence, que é o quê? A galera chama de Andaluzia, né? Se você quiser procurar na internet sobre esse termo, vai ter um monte de vídeo falando sobre essa cadência. Então ele mistura aqui os campos harmônicos, né? Estamos aqui, ó, menor natural, menor natural, menor natural, menor harmônica, menor natural, menor natural, menor natural e menor harmônica. Uma coisa muito comum às vezes é colocar esse Fá como sendo um dominante. Esse dominante aqui, ele é muito legal porque ele fica meio blues no seguinte sentido. Eu vou tocar ele aqui, ó. Ele é a quarta aumentada da pentatônica. Então sempre vai servir para gerar melodias assim, ó. Por exemplo. Certo? Mas ele pode ser também chamado como sub-5 do 5. Ou seja, ele é um acorde que substitui o dominante do dominante. Quem é o dominante do dominante? O Si7. Então seria como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Isso aqui você vai encontrar bastante também, esse acorde ser dominante. Principalmente, por exemplo, em minor blues, que são aqueles blues que tem... Por exemplo, alguém já tocou Unchain My Heart, Equinox, do Coltrane, Mr. Psy. Então são músicas que vão ter essa cadência aqui, ó, com esse acorde também dominante, ao invés de fazer 7+. No campo harmônico, ele seria com sétima maior. Mas existe a opção de fazer ele com sétima menor, que dá esse caráter mais blues. Outro exemplo legal? Beleza? O que eu fiz aqui? Olha que bonito isso aqui, cara. Eu adoro isso aqui. Eu sempre dou um jeito de pôr isso aqui nas músicas, tá ligado? Eu sou o baixista mesmo. Então você pode simplesmente pôr aqui. O cara tá tocando Lá menor. Já era, não liga não, liga não. Vai caber, cabe. Quer ver o cara tá tocando Lá menor? Você põe o baixo aqui, ó. Fica muito da hora. Então... Pode ser no outro tempo também, por exemplo. Fazer assim, ó. Vou fazer com o Mi. Todas dão certo. Qualquer combinação dessas aqui. Você só precisa combinar com a galera. Bom, agora a coisa mais óbvia que tem é você colocar um Dó no segundo tempo do Lá. Porque é a terça do acorde. Então você já deve ter visto eu fazer até durante a aula aqui, deve ter feito sem querer. Por exemplo, fazer... Então ficou tônica, terça, Si meio diminuto, Mi e voltou. Então é só a terça do acorde. As pessoas podem tocar? Podem tocar também, como se fosse um Dó. Mas se não tocarem, você só está fazendo uma linha de baixo. Então não tem problema nenhum, esse acorde não gera nenhum dano para a harmonia, tá? Então pode sempre fazer isso. Tá bom? O que eu vou fazer? Esse Dó pode ser dominante também. Você viu, né? No outro vídeo eu fiquei fazendo isso, né? Coloquei um monte de dominante a mais. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Esse Dó pode ser dominante por quê? Porque ele é dominante do Fá.
e a gente usou o Fá. Então vamos usar o dominante com o Fá. Então vai ser o seguinte, ó. Lá. Então ficou. Tá bom? Então ficou Lá, dominante do Fá, Fá, porém dominante, que é o que a gente já estudou anteriormente aqui, e o Mi. Então. Beleza, tá? Ficou legal pra caramba. Então antes você tava tocando assim, né? Agora você pode. O que eu fiz aqui? Você pode substituir o Fá por Si, porque eles são subquintos um do outro. Ah, Renato, eu não sei o que é isso. Tem uma aula só sobre quinto aqui no meu canal. Então, subquinto, então pode procurar lá, ver detalhe, mas é basicamente uma inversão. Então eu tô tocando Fá aqui, olha só o que eu vou fazer, eu vou tocar a tônica, ó. As notas continuam as mesmas. Então, isso é ótimo. Então eu vou fazer Lá, Dó. Aqui a gente já tem o Pá, Catatu, Cotianão. Certo? A gente começou com 2 acordes e a gente já chegou naquela música mó da hora que a galera adora tocar. E você tem que pensar por acorde aqui, porque cada um tá num campo harmônico, né? Aqui é o seguinte, ó. Lá menor, escala menor natural, é a escala diatônica. Porém, se for jazz, você vai tocar um dórico aqui. Aqui é um dominante do Fá, ou seja, ele é um dominante para um acorde maior. Ou seja, você vai usar aqui a escala mixolídio 11+. Si é um dominante para acorde menor. Aqui se usa a escala alterada ou mixo bemol 9, bemol 13, ou se quiser chamar de frígio maior, pode ser também. Aqui a escala diatônica é o frígio maior ou mixo bemol 9, bemol 13, que é muito comum de substituir pela escala alterada. Então aqui se engana quem acha que vai achar uma escalinha para todos os acordes, não vai dar certo. Na verdade só tem uma que vai funcionar para todos, que é a pentablues, né? Dá pra fazer bastante coisa com a pentablues nessa harmonia, que fica muito legal. Agora, se você quer ficar só na pentablues, quando passar, tipo, é pouco tempo que vai precisar pra ficar chato o seu solo. Então, é importante que você saiba correr atrás desses acordes aqui. Como assim correr atrás dos acordes? Tocar por arpejo, por exemplo. Dó, Si, Si bemol. Tá bom? Eu usei um outro recurso aqui que eu não expliquei ainda, mas eu já vou explicar. Eu usei, ao invés de Mi, Si bemol, que é o subquinto dele. Então, ele tá aqui, é só trocar a tônica. Então é a mesma coisa, do mesmo jeito que você trocou Fá por Si, você vai trocar Mi por Si bemol. E aí fica cromático. Então é isso. O que eu sugiro? Anota todos esses exemplos numa folha, passa no baixo, tenta tocar eles com Protoshape. Eu já ensinei aqui uma série com Protoshape. Pelo menos o básico já vai servir para você aplicar nisso. Você viu que eu usei o Protoshape aqui. Por exemplo, o Lá, Dó, Si, Mi, Lá, Dó, Si.
bom, né? Deu pra ouvir a música claramente, né? Porque eu só toquei arpejo. Então tô aqui, os proto-shapes, em cima dessa música, extremamente útil e extremamente necessário. Tá bom? Então, muito obrigado quem ficou até o final. Passa exemplo por exemplo, toca no baixo, tenta fazer o que eu fiz, canta em cima para ver se encaixa com a melodia, né? Você viu que o cantor é a mesma música, você só colocou uns acordes a mais ali para a música ficar mais legal. Isso pode servir como proposta de arranjo para ensaio ou para simplesmente uma linha de baixo que você vai passar por umas notas a mais ali, tá bom? Para poder dar uma colorida. Então é isso, valeu quem ficou até o final, muito obrigado e até uma próxima. Não se esqueça de dar like no vídeo e também comenta alguma coisa, porque eu tô respondendo os comentários, tá, galera? Então, deixa aí alguma dúvida, o que você achou desse vídeo, o que você propõe para um próximo vídeo, dá uma ideia de tema também para eu poder abordar aqui nesse canal. E é isso. Eu também dou aulas de baixo, tô deixando o número aqui na tela, quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, é só entrar em contato comigo, tá bom? Valeu!